Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 5 de maio. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Te convido para se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube e aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado e as análises que são postadas aqui diariamente. A forma de se inscrever é muito simples, é só você passar o cursor do seu mouse aqui em cima dessa imagem, inscreva-se. Se estiver aparecendo para você aqui no canto inferior direito do seu vídeo, vai aparecer, quando você passar o cursor em cima, vai aparecer uma opção para você clicar em se inscrever gratuitamente no canal. Se não estiver aparecendo essa imagem, na parte inferior aí do vídeo você vai ter o botão de se inscrever também no canal. Para você receber no seu celular, no seu desktop, todas as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, as informações relevantes, as carteiras de ações, uma semanal e outra mensal, tudo isso para que você possa testar durante um determinado período de forma gratuita, é só você instalar o aplicativo DV Invest no seu celular. Você vai poder acessar tanto pelo aplicativo também como pelo seu desktop. Tanto para iOS quanto para Android. Na parte inferior do vídeo tem aí a descrição que tem os links direto de acesso à loja da Apple e à loja do Google, a Play Store. Indo aqui então para a análise de hoje, eu vou falar sobre Ibovespa, futuros mini índice mini dólar, PTR4, Vale 3, MGLU 3, SUSB 3, CARIBN 11, VVR 3, ITUB 4 e BBAS 3. Então, começando aqui pelo Ibovespa, no decorrer dessa análise, se ela for útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço de imediato por prestigiar meu trabalho. Ibovespa fechando aqui com alta de 1,22%, está dentro do leilão de fechamento, então pode alterar um pouco essa variação. Então, dentro do que aconteceu aqui, superou a máxima pregão anterior, abaixo da zona de resistência, sinal ainda fraco. Se fechasse acima dessa máxima aqui, aumentaria a probabilidade de subida. Ou se amanhã, pregão desta quarta-feira, superar essa máxima, aumenta mais a chance do Ibov subir para buscar uma região não só desse topo anterior, na região dos 83.170, 83.600, mas principalmente a região lá dos 86 mil pontos, que é onde mora uma região de resistência mais importante. Por outro lado, se o Ibov gera um candle aqui perdendo a mínima do pregão de segunda, isso reforça a chance de queda para o índice. Aí a gente vai falar de suporte mais para a região. Primeiramente um suporte ali na faixa de 77.700, mas depois tem um mais relevante na faixa de 75.330 e depois a mínima 72.040. Nos futuros, pregão de hoje, índice futuro aqui abriu com gap de alta, bateu num gap de baixa, que foi um patamar de resistência no gráfico diário na faixa de 80.100 pontos e por enquanto está aqui apontando para não fechar acima dos 80.100 pontos, ou seja, respeitando esse patamar como resistência. Que na realidade, se a gente olhar para trás aqui, é toda uma região para trás de resistência. Então é a dificuldade aqui nesse momento do mini índice em cima de toda essa região, desde 80 e 100 até um patamar de 80 e 500, uma faixa de resistência importante. Seguindo para o gráfico de 60 minutos, nós temos aqui a última hora de pregão, a penúltima hora de pregão, está entrando agora na última hora de pregão, muito ruim para baixo, ou seja, depois de ter iniciado bem o pregão, não conseguiu dar sequência, ficou aqui de lado e voltou forte para baixo das médias. Logo, dentro desse contexto, caso não ocorra, se abrir assim subindo, gerou um sinal de alta na primeira hora de pregão, e gera um sinal de fundo ou superando essa máxima ou gerando um candle aqui que fica dentro desse aqui e supera a máxima desse candle, reforça a chance de trabalhar na ponta compradora. E da mesma forma, seria o quê? Se para passar a proporcionar principalmente fundo ascendente ou pivô de alta acima dos 80.100 pontos, já é um aspecto mais positivo para se buscar a compra pelo gráfico de 10 minutos. Então 80.100 pontos por aqui assim, ó. Ou seja, região de fundos anteriores. Vem aqui para cima, abre subindo e passa a gerar fundo ascendente acima desse patamar, ou melhor ainda, até aqui acima desses dois últimos fundos, na faixa de 80.190, enfim, a região dos 80 e 100, 80 e 190, funcionando como um patamar já para gerar sinalização de alta, não precisa voltar aqui, mas é gerar sinal de alta acima dessa região, vai aumentar a probabilidade de subida do mini índice e, consequentemente, de ter uma operação com melhor relação risco-retorno. Então, essa seria um cenário mais positivo para se buscar a operação de compra. Por outro lado, manteve-se aqui, abaixo das médias, gerando topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos, foco em buscar a operação de venda, próximo suporte aqui na faixa de 79.090, na realidade 79.225 e 79.090 para o mini índice, ou seja, deu uma pancada para baixo, tentou aqui subir, para mim essa formação de topo não entraria, que é um candle muito grande, mas se ficar aqui tentando subir de maneira fraca, gerando outro topo aqui abaixo dessa região, das duas médias principalmente, foco em buscar a operação de venda. Abriu caindo, proporcionou topo descendente, foco em buscar a operação de venda dentro da tendência de baixo do gráfico de 10 ou de 5 minutos.
Indo para o dólar, no dia de hoje, o dólar em alta de 0,8%. Já falar, está aqui brigando tem uma resistência aqui na faixa 5.600. Então o dólar está batendo aí no patamar, dentro ainda de um movimento de subida, mas da alta perdeu essa mínima, gerou um sinal de topo descendente, mas considerando aqui que a gente teve um candle de correção, 2, 3, e agora a gente tem 1, 2, 3 aqui sendo do movimento de recuperação, aqui temos um cenário de indefinição, mas se romper essa máxima aqui, retoma a expectativa um pouco maior de subida, onde vai ter uma resistência mais relevante na faixa, até tirar a questão do ajuste, na faixa dos 5.657,5. Então, a região mais importante de resistência para o dólar num primeiro momento. Depois, antes aqui tem o 5.631 e mais acima a máxima em 5.751. Indo para o gráfico de 60 minutos, o que nós temos é, até comentado na live de hoje, no radar do mercado de hoje, se o dólar está aqui, abaixo dessa região seria muito mais interessante para a ponta vendedora, mas se o dólar voltar a gerar algum sinal de alta para cima dessa região, um sinal de fundo no G30, no G60, fica muito mais para se trabalhar no pregão ou dentro do movimento de subida do G60 de fundo ascendente, na ponta compradora ali para operações de day trade. Nesse momento, como eu falei, o dólar está em cima dos 5.600, que é um patamar de resistência. Então, dentro desse patamar de resistência, abriu subindo e passou a gerar sinal de alta acima desses 5.600 no próximo pregão, fundo ascendente ou pivô de alta, um gráfico de 10, 8, 5 minutos, foco em buscar a operação na ponta compradora. Caso ocorra nessa região de resistência alguma sinalização de baixa, avaliaria a possibilidade de buscar venda de topo descendente. Logicamente, avaliando ali essa média móvel de 13 períodos do G60, que pode vir a atrapalhar a operação de venda. Aqui, ó, ou seja, vem aqui para baixo e gerar a operação de venda de topo descendente. Anula a tendência de alta do gráfico de 10 minutos, né, que observe que a questão de recua, gera sinalização para cima, vem para cima, gera aqui um recuo de novo, nova movimentação para cima. Então, no caso do dólar, para buscar a operação de venda, ideal que primeiro perca essa região aqui dos 5.579,5 e a partir daí buscar a operação na ponta vendedora de topo descendente e, logicamente, a melhor abaixo dessa região aqui de suporte em conjunto com a resistência aqui para trás. Isso seria um pouco mais significativo para as operações na ponta vendedora. Seguindo para as ações, a PTR4 no dia de hoje, proporcionando aqui uma alta de 4,32%, abriu com gap de alta e está ali brigando com a zona de resistência. Zona de resistência que tem a máxima aqui do topo anterior em 18,48. Então, para quem está comprado na Petro, a alternativa de stop mais bem protegido abaixo dessa mínima. Se quiser um stop mais curto, abaixo da mínima do pregão de hoje. Então a Petro, enquanto não gerar um sinal de baixa, fica mais para romper essa máxima aqui, buscando não só os 18,69, mas olhando ali para trás no gráfico semanal, vou até colocar aqui no semanal, que o semanal está aqui, dá para buscar aqui olhar para o gráfico semanal, mas aqui como a tela está maior, vou deixar aqui mesmo para falar dessa região aqui na faixa lá perto dos R$20. Seria um outro nível de resistência importante após a média móvel de 13 períodos, que está na faixa dos R$19,17 neste momento. Então, Petro, apesar dessa alta de hoje, não gerou compra dentro da minha metodologia. Tá? Uma das alternativas de compra é esse rompimento, 18,48. Rompeu essa máxima, a alternativa de buscar essa entrada, o stop ficaria abaixo da mínima do pregão de hoje, para quem trabalha com estratégia de rompimento. Vale 3 no dia de hoje, queda de 0,52%. Vale 3 não saiu ainda do leilão de fechamento, mas está apresentando a queda de 0,52%. Perda da mínima do pregão de hoje reforça um pouco mais a chance de queda do papel, aumentando a probabilidade de ter um movimento para baixo. Então, seria até uma possibilidade de arriscar uma venda na ativo com stop aqui acima dessa máxima. Então, essa é uma das possibilidades a partir do próximo pregão na Vale 3. Não observo ainda oportunidade de compra nesse papel, veio lá batendo essa resistência, não ganhou força, voltou para fechar abaixo da média, enfim. Sinal um pouco mais negativo nesta ação. Tem suporte mais próximo aqui na casa dos R$ 42,46 a R$ 42,23. Quem tiver comprado no papel, o stop mais bem posicionado no meu modo de ver fica aqui abaixo da mínima deste candle. Na realidade, a Vale 3 até já saiu aqui do leilão com essa queda de 0,52%. Petrobras, que não tinha saído do leilão quando eu comentei, perdeu força e fechou com alta de 3,22%. Vale 3 no dia de hoje. Vale 3 já comentei. MGLU 3 no pregão de hoje. Temos MGLU 3, deixa eu só ajustar aqui o gráfico. MGLU 3 com a queda de 2,41%. O mercado puxou o leilão aqui para baixo. Seguimos na ponta compradora com stop aqui ainda sem nenhuma alteração. Bateu na resistência e perdeu força em cima dessa resistência.
Então temos aqui esses dois candles para cima, basicamente está andando de dois candles, né? Deu dois candles para baixo, dois candles para cima, dois candles para baixo, e agora esses dois candles, sendo que um deles não foi um candle de alta. O que vai ser importante para a nossa posição? Que no gráfico 60 minutos abra subir no próximo pregão e gera essa superação de máximo depois de ter respeitado ali uma zona de resistência. Seguindo aqui na SUSB3, nós tivemos aqui uma compra no papel, uma recomendação de compra no papel, nesse rompimento que ela fez, eu tinha comentado o papel na análise de ontem, fez esse rompimento, confirmou em termos de fechamento, trouxe aqui uma alternativa de buscar uma entrada com stop abaixo dessa mínima, é uma das possibilidades, eu estou buscando essa entrada, visto o cenário mais adequado para cima no gráfico semanal, um pivô de alta no gráfico semanal, pivô de alta no gráfico diário, enfim, cenário mais positivo. Caso venha a romper para baixo, a gente aciona stop abaixo da perda da mínima de hoje, em 39,63. Quem me acompanha aqui mais tempo sabe que eu dou preferência pelas operações de correção. E de vez em quando eu busco uma outra operação de rompimento. Então, nesse caso da SUSB3, passando os detalhes da entrada, por volta dos 41,62, fechou 41,60, stop da operação 39,62, abaixo da mínima do pregão de hoje, objetivo em 44,62, risco de 4,81%, alocando 10% do capital total. Então, seguimos comprado em MGLU e agora em SUSB3. Klabin, também do mesmo setor, e da SUSB3, só para destacar que foi um sinal alinhado com a Klabin, ou seja, do mesmo setor, gerou ali um pivô também de alta no gráfico diário, seria outro ativo que poderia buscar essa compra de swing trade, o stop ficaria abaixo da mínima desse candle, tentando pegar o quê? Um movimento de subida do preço desse papel. Então é um dos ativos também com a tendência de alta no gráfico diário, favorecendo aí essa entrada. Qual o desafio dela no primeiro momento? A região ali de fundo anterior, mais próxima ali, a resistência mais próxima por volta dos 19,25. Depois tem um ali na casa dos 19,71 e mais adiante uma região intermediária na faixa dos R$20 número redondo a 20,16. São as resistências mais próximas para a Klabin. Via Varejo, dia de hoje, apresentando ali um candle mais para uma reversão, né? Se essa sombra fosse um pouco maior, eu poderia até falar numa estrela cadente, mas a sombra não é duas vezes aqui o tamanho desse corpo. Próximo disso, o fato é que mostra uma perda de força na subida. Lógico que o ativo já tendo um movimento muito longo para cima, não tem basicamente nenhuma correção, sem perder aqui, ó, nesse momento, depois do gap, não perdeu suas mínimas ascendentes. Para quem está comprado em Via Varejo no swing trade, cabe uma das formas de conduzir essa operação seria trabalhar com stop aqui abaixo da mínima do pregão de hoje, em R$ 9,63, alternativa aí de stop para essa operação. E para se buscar uma operação de compra de swing trade, no meu caso, eu aguardaria algum processo de correção no tempo, que seria um movimento mais lateral, ou mesmo no preço, para avaliar a chance de uma compra de fundo ascendente. Tá, os suportes mais próximos, o primeiro suporte aqui mais próximo é o gap de ontem, né? Gap de hoje, na realidade, que é o fechamento de ontem na faixa dos 9,50. Depois disso, eu olho ali para um suporte um pouco mais relevante, um topo anterior, que é a região dos 8,15, e o gap aqui na faixa de 7,57. Então, são esses três níveis que eu considero mais relevantes em termos de suporte para esse papel, para poder buscar alguma alternativa de compra, caso venha ocorrer a alternativa de compra já acima da região dos R$8, preferencialmente, considerando já os comentários que eu já fiz sobre esse papel e faço aí diariamente na live do Radar do Mercado às 10h45, na região ali dos R$8, que é um ponto importante para o papel. E TUB4, pregão de hoje, alta de 3,7%. Esteve mais alta a alta dela, que só foi na primeira hora de pregão, basicamente. Alta lá de 6,78%. Segue dentro de TUB4, dentro de uma tendência indefinida, topo descendente, fundo ascendente. Não encaixa para mim a operação de compra. Cheguei até a mencionar num vídeo hoje pela manhã cedo, dentro do aplicativo DV Invest, que por mais que estivesse superando essa máxima aqui, até pelo gráfico de menor periodicidade, isso não me geraria compra de swing trade, mas não significaria que o papel não iria subir, apenas que não encaixaria dentro da minha metodologia. Dentro desse cenário de indefinição, dentro dessa questão de zona de resistência muito importante, a comprar abaixo da média, fechou levemente ali acima da média. Para quem resolveu abrir uma compra nesse papel, gerou, logicamente, se o stop aqui bem curto, gerou mais do que uma relação risco-retorno de 1 para 1, bateu aí basicamente de 1 para 2. Não sairia mais perdendo dessa operação e um dos pontos de posicionar o stop seria abaixo da mínima do pregão de hoje, depois de um candle grande. Se voltar para baixo da mínima de hoje, descaracteriza essa compra, ou seja, se voltar para baixo de 21,90. Então o ativo segue aí de forma indefinida e o cenário volta a ficar um pouco mais positivo
quando o preço voltar a trabalhar acima dessa região dos R$ 24,00 e essa região dos R$ 24,00 passar a funcionar como suporte para sinalizações de alta do preço, seja pelo gráfico diário, gráfico 60 minutos ou até mesmo pelo gráfico semanal. Mas por enquanto, olhando para o gráfico semanal, um papel que está no cenário de indefinição aqui embaixo, ou seja, quando congestiona mais aqui na região do fundo, vai aumentando gradativamente a chance de poder ter algo mais para baixo. Na sequência, Banco do Brasil, que também foi lá, Banco do Brasil e BBDC4, não acompanhou o que YouTube 4 fez. Né? Então, voltando para BBAS3, temos aqui até o princípio de Dow, né, o princípio da confirmação. Os ativos aqui do mesmo setor não chegaram a fazer, diferentemente da SUSB3, que gerou um rompimento, e a Klabin, do mesmo setor, que gerou um rompimento. Para quem está no curso, invista melhor usando análise técnica, tem esse princípio lá de Dow, logo no início, no primeiro módulo do curso. Inclusive, hoje tem uma live exclusiva para os alunos daqui a pouco, às 18 horas. Então, aqui nós temos aqui o papel na BBAS3 que bateu na média, que é a mesma situação de YouTube 4. Me gera compra um fundo ascendente? Não, uma tendência indefinida, abaixo ali da região da média. No cenário gráfico no semanal não consigo visualizar algo muito mais provável de subida. Então, e aí junta toda essa indefinição da tendência, eu prefiro ficar de fora nesse momento, ou seja, eu prefiro no sentido de não encaixar dentro da minha metodologia para compra. Para quem abriu compra nesse papel, nesse fundo ascendente, o stop fica abaixo da mínima do pregão de ontem, ficaria aqui na faixa dos R$ 26,98. Tá? Gera um sinal um pouco mais relevante para cima se voltar a fechar aqui amanhã acima dos 28,50. Aumenta a probabilidade de testar as próximas resistências lá na casa de 29,56 e depois mais dentro da região dos R$ 30,00 a 30,24. Depois, então, de BBAS3, não, a BBAS3 é a última ação dessa análise. Então, agradeço sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nesta análise. Um grande abraço, bom descanso e até o próximo pregão.